Como já foi dito pelo próprio Azukian, a Vila dos Sequelas, ou simplesmente Blue, foi formada originalmente há 150 anos atrás. Ou seja, agora na segunda temporada, para vocês que estão assistindo o anime, esses cortes de cena que em um momento mostram o trio da Vueko, do Azuki e do Belaf, e o outro que mostra a Riko, a Nanachi e o Reg, são separados por uma faixa de tempo relativamente bem longa. É tanto que há indícios que outros apitos brancos já visitaram essa vila em algum momento de suas vidas. Só que o mais notável que temos até agora é o Bondroid, justamente naquele momento em que ele apresenta a coitada da Mitty pro largatão aqui, ó. E nesse tempo todo que se estabeleceram dentro do corpo distorcido da Erumiui, alguns dos antigos integrantes do grupo de Ganja perderam sua capacidade de fala, que nós podemos considerar como humana, e também desenvolveram a linguagem natural daqueles que viviam na superfície do abismo, ainda na época quando eles desembarcaram na ilha. Eu sei que da mesma forma como eu, muitos de vocês devem ter ficado no mínimo confusos e curiosos com essa linguagem cheia de palavras bizarras. Fora que ainda tem um pequeno probleminha. Só adianto que não tô reclamando, tá? Mas que, dependendo de onde você assiste o episódio, ou então lê o mangá, eles podem acabar traduzindo demais a palavra, ou pelo menos tentando fazer isso. E no final das contas, acaba tirando toda a expressão por escrita que ela originalmente deveria passar, o que é um problema bem chatinho. Então hoje, eu resolvi meio que fazer um dicionário do abismo, tanto para me ajudar quanto para poder ajudar vocês. Pegando essas palavras como Radia ou Sozu, que são ditas quase que o tempo todo pela Fapta ou pelo Magicadia, e tentando encontrar um significado lógico aqui, mesmo que o arco da vila já tenha terminado no ponto atual do mangá. Afinal de contas, é bem possível que elas ainda possam ser usadas novamente no futuro, já que são palavras do abismo mesmo. Enfim, eu sou Chorou, e esse é mais um vídeo de Made in Abyss. Ai meu Deus, só vão me desculpando aí pela dicção, velho. É que são muitas palavras difíceis e é foda. Mas enfim, a primeira palavra que a gente vai acabar ouvindo o tempo todo nessa segunda parte do anime é o Sozu de Fapta, aonde basicamente já foi dito por Gaburon que esse era um termo adicionado após as frases, para poder tornar o som um pouco mais gracioso. Beleza? Até aqui tá de boa, né? É tipo aquelas situações onde aquela sua tia chega pra tu depois que você faz 16 anos e pergunta: "Ah, meu filho, qual político que tu vai votar, hein?" "Vou votar não, minha tia, vou votar nulo. Eu tenho fobia de político." "Ah, mas você tem que votar, o Brasil vai ficar melhor." "Mas eu não quero, porra!" Sozu. Repararam como o Sozu deixa até um palavrão mais elegante, cara? É incrível isso. As duas próximas palavras são bem parecidas e por isso eu queria colocá-las juntas de uma vez, que são Had e Hadmai, na qual são palavras que vocês já puderam ver sendo usadas pelo próprio Magicadia ou por outro cidadão da Vila dos Sequelas. Mas enfim, Had é basicamente uma ideia de exclamação ou surpresa. Dá até pra ouvir o Magicadia dizendo isso quando ele descobre que os nossos protagonistas são exploradores de caverna, que estão descendo o abismo. Já o Hadmai também representa uma exclamação como o anterior, mas ele indica uma cumprimentação para o povo. Eu quero tentar voltar um pouco no tempo da história, agora para poder mostrar a vocês uma coisa que ainda era da época da Erumiui, aonde ela cita essa frase para Vueko quando um dos membros do esquadrão de Ganja tenta escalar o abismo, o que seria algo como: se você subir dentro do fosso gigante, será devorado. Eu sei que não é uma palavra, mas sim uma frase, mas eu acho interessante colocar aqui, porque logo em seguida nós descobrimos mais uma palavra também por meio do Belaf que teria relação com isso: Zomo, o que seria o termo mais próximo para poder explicar o que era a maldição do abismo. Mas enfim, continuando na linha temporal da Riko, e depois de continuar toda aquela situação onde os três personagens principais precisam se separar pela vila para que sejam construídos mini-arcos, nós descobrimos palavras no decorrer das situações que os três precisam passar, como por exemplo o caso da Nanachi no mercado conhecendo a palavra Mimiu, que seria tipo você pedindo licença a alguém. Ela também aprende a palavra Kikufere, que foi usada algumas vezes para poder se perguntar o valor de algo ou então de alguém dentro da vila. E também Harus, que seria mais para poder pedir um favor a alguém. Por outro lado, nós vemos a Riko aprendendo com a Mugi a falar a palavra combos, que seria tipo um "ah, tudo bem", ou então "entendido".
Além disso, ela aprende o Diakopov, que pode ser lido tanto como estímulo quanto um por favor numa ocasião especial. E também o Uriezot, que seria um pedido de desculpas por algo feito errado ou de mau jeito. Mas ainda continuando essa parte da Rico, antes de irmos para as palavras que o Reg escutou, nós aprendemos também a agradecer por algo ou alguém usando a palavra IM. Também aprendemos uma negação pela palavra Ingamo. Pelo amor de Deus, Akito. O que você estava pensando quando você criou esse alfabeto de maluco, velho? E por fim, Indeb, que é dita pela Mug, que essa palavra pode significar tanto uma emoção, quanto também uma frase que é dita geralmente pelo povo. É verdade, apesar de parecer mentira. Só para poder fechar essa parte da Rico, um extrazinho aqui que eu achei até que bem engraçado, é o Azukian saindo do restaurante da Mug dizendo mandapo, que pra mim pareceu ser uma cumprimentação ao ver alguém depois de um bom tempo. O problema é o som da palavra. Então passamos para Reg saindo de Blue. E Blue, para quem não se lembra, é uma palavra que se refere à vila, mas também se refere à mãe e também à palavra desejo. E eu acho que vocês já estão bem cientes por quê, né? Logo de cara, nós nos batemos com o nome de Fapta e Gaburon. Esses dois aqui eu também já citei em outro vídeo, que é sobre a minha teoria de quem poderia ser o Reg, já que foi um quem deu o nome do outro. Mas pode ser uma boa dizer de novo por causa do momento que o anime está passando agora, né? Fapta é formado pelo nome Fal, que significa nobre donzela, enquanto Apta significa imortal ou eternidade. Enquanto isso, Gaburon é literalmente escudo da rainha ou da princesa. O único problema é que isso não é deixado tão claro assim nem no anime nem no mangá. Para finalizarmos, naquele flashback onde quando a Fapta conhece e também ajuda o Gaburon, quase quando ele está completamente destruído, nós aprendemos que a palavra que determina o valor dentro da vila é constituída por outras, aonde seguiria uma lógica de que tal nome indicaria um valor baixo até chegar num valor mais alto. Além disso, são esses nomes que determinam os pedacinhos do símbolo do bonequinho que forma o valor da vila, aquele que vocês já devem estar cansados de ver. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, mas eu explico melhor agora. Primeiro, Gaburon diz pra gente que a palavra Shi demonstra um valor modesto, é o mais básico de todos. Mas então passamos para Ku, não pense besteira, que seria basicamente a agregação desse valor, a união. Daí, passamos para Gutsu, que pode significar a solidificação total de um desejo, mas também pode ser usado para uma palavra equivalente a impurezas. Por fim, a união de todas essas forma a mais importante de todas, o Haku, que basicamente é a coisa de maior valor para alguém, mas também é um termo que representa a manifestação do desejo e significa a forma da alma. Bem simples, não? Bom, esse foi o vídeo. Já de agora eu peço desculpas pelo trava-língua absurdo que foi esse show de palavras bizarras, mas eu acho que consegui mostrar boa parte das que já foram mostradas tanto no anime quanto no mangá para vocês. Mas é aquilo, né? Dependendo da fonte, essas palavras podem ser escritas de formas diferentes, e então perdem completamente ou parcialmente o seu sentido original. O que não chega a ser um problema absurdo, mas é algo bem chatinho. Eu confesso que até aqui eu possa ter errado algumas palavras, então eu peço desculpas desde já. Comenta aqui se eu acabei esquecendo de alguma palavra que você já ouviu enquanto assistia essa obra maravilhosa. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima. Tchau.